tarde, boa noite para vocês que estão aqui ligadinhos no nosso papo transformacional desta sexta-feira. Hoje eu vou ter o prazer de receber ela, Susana Teixeira. Nunca desista de ti é o nosso tema de hoje. Quero convidar você para mandar aí ó, o aviãozinho, compartilha essa live, vem ser contribuição para a gente, tá bom? E eu vou chamar ela, a nossa convidada de hoje. Manda aí convite você também. Boa noite, Jussi, meu amor, bem-vinda. Oi? Tem que virar a câmera, Já vi, já Su. vi, já vi. Espera um momento para eu conseguir. Não sei como, já vi. Já está. Isso. Ok, deixa eu ver. Não te estou a ouvir com os meus fones. Já Você não tá me sei. ouvindo? Espera, deixa eu ver se eu consigo ou se eu vou ter que tirar. Provavelmente eles não estão. Não tenho aqui a opção. Portanto, vou mesmo ter que tirar, acho eu. Porque Tira então. não te estou a É. ouvir. Não te estou a ouvir com eles, ok? E agora? Mas, eh, estás-me a ouvir bem? Consegues-me Eu ouvir bem? tô. Eu Boa, tô ouvindo bem. então pronto. Então falamos assim, também não há problema. Tudo bem? Não. Tudo bem, você? Também, também. Queria te agradecer por ter aceitado o meu convite para estar aqui fazendo essa troca, né? Para a gente poder ser contribuição nesse mundão de meu Deus e Sim. trazer para as pessoas, né, que toda história ela tem um pouquinho de superação, né? Eu tenho certeza que se todos nós aqui a gente for fazer uma troca, a gente vai perceber que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar ao outro. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Pois é. Olá, bem-vindos. E obrigado a quem está aí. Também não é a melhor hora, é sexta-feira. Eu acho que as pessoas querem mais ir se distrair para o outro lado. Acho que elas devem estar fartas de internet ultimamente e com alguma razão. Antes de mais, queria-te agradecer, não é, pronto, por me teres convidado para estas tuas conversas que têm surgido também com outras pessoas, e que eu vou também acompanhando dentro daquilo que eu consigo. Eu acho que é bom quando nós temos realmente estas partilhas uns com os outros. E fiquei contente porque realmente é o que tu dizes, há uma história de superação. Eu acho que em todos nós, porque faz parte da vida, não é? E a grande maior parte de nós traz sempre uma bagagem interessante. E eu até sou da opinião que todas as pessoas conseguiriam escrever um livro, porque há muita gente que vive muita coisa que podia estar escrita em livro. E a minha história de superação, pronto, é assim, há muita gente que já me conhece, não é? Principalmente quem me segue já vai conhecer um bocadinho do meu trabalho, já não é novo por aqui. Quem já me leu já me conhece mais um bocadinho, não é? Mas não conhece, lá está, a tal história de superação tão detalhadamente que vai aparecendo e é parte dos meus livros, mas nunca, se calhar, daquela forma crua em que foi vivida, ou seja, é transformada, digamos assim, em textos de motivação, em textos que levam as pessoas a refletir sobre aquilo que já passaram e a olhar para as vidas delas um bocadinho de forma diferente, através da minha vida e através daquilo que eu já passei. É um bocadinho por aí, ou seja, os meus livros são. É tudo de mim, ou seja, é uma parte da Susana que muito pouca gente conhece, não é? Mas que depois torna-se nesta magia de que as pessoas ao lerem sentem que aquilo já não é a Susana. Ou seja, aquilo deixa de ser a Susana a partir do momento em que as pessoas sentem tudo aquilo que leem como sendo delas, como sendo as vivências delas, identificam-se com aquilo que ali está. E então tem sido um percurso curioso, interessante,
mas que ao mesmo tempo as pessoas que me leem não sabem a verdadeira história de superação, e vou aproveitando para cumprimentar toda a gente que as pessoas estão a escrever, a verdadeira história de superação um, e da, digamos assim, da dureza dessa mesma história, percebes? E claro que as pessoas podem interpretar isso cada uma à sua maneira, quando leem principalmente o meu primeiro livro, em que isso é um bocadinho transparente, de alguma forma, mas não está, digamos assim, o cru, não é? E a história da Susana começa, tem aqui pessoas de Geneve a escrever, e a história da Susana começa como qualquer outra história de outra pessoa, não é? Uma pessoa simples, que nasce numa família simples, somos 3 irmãos e que nasce numa família que não é uma família socialmente ou economicamente estável, digamos assim. Os meus pais já vêm de uma estrutura familiar enorme, não é? São de famílias simples e humildes. E a história da Susana muda a partir dos 8 anos de idade, em que a Susana tem uma infância super normal, que eu consideraria normal para as crianças desta idade, em que tem a mãe em casa, o pai vai trabalhar, a mãe acompanha, a mãe está muito presente, o pai não vive tão presente porque acaba por ter que ajudar para sustentar a casa e não sei o quê, mas depois também tem uma mãe que quer muito ser independente e que também vai à procura de ser uma mulher autossuficiente e não sei o quê, e depois a história muda a partir do momento em que os meus pais decidem ter um negócio no ramo da restauração, e em que o meu mundo de criança deixou de ser um mundo de criança, percebes? Aquele carinho, aquele amor, aquela atenção que existia por parte da minha mãe, aquela disponibilidade, aquele acompanhar, de um dia para o outro deixa de existir e eu passo a ser uma criança, e isto é do dizer, não é? Mas eu acho que é bom que eu também fale um bocadinho disto para que as pessoas compreendam o que é que está por trás dos meus livros. Claro. Eu, aos 8 anos de idade, passo a ser uma criança com pais, mas órfã, totalmente órfã. E quando eu digo isto, é o facto de eu ter os meus pais, mas eles não estarem lá para mim. E aos É a 8 anos de idade, realidade, é a realidade de muita criança hoje. é a realidade. E eu tenho pais, mas não tenho pais. E começo a crescer sozinha, digamos assim, e a ter que ser a mãe e o pai dos meus irmãos, não é? Eu era a mais velha e eu tinha 8 anos. Começo a ter que ser a mãe e o pai dos meus irmãos e deixo de ter aquele apoio dos meus pais e com 8 anos de idade começo a trabalhar. Ou seja, é um processo que acaba por ser natural, porque era tudo muito novo para nós, eu era uma criança, não compreendia muito bem o que é que se estava a passar, então achava aquilo muito giro, ter um negócio, estar atrás de um balcão, ajudar na cozinha, fazer não sei o quê, e aquilo que começa a ser uma brincadeira de criança e uma realidade de criança, deixa totalmente de existir e cai, e cai numa realidade que não, tu agora és adulta, tens de trabalhar, não sei o quê. Ou seja, transforma-se numa obrigação, percebes? Uhum. E o que é mais difícil nesta história de superação não é aquilo que eu tenho estado a contar até agora, é aquilo que vem depois, que a partir do momento em que isto acontece, há um descontrole emocional muito grande da parte dos meus pais. Pronto, e resumidamente, eu começo a sofrer e ao longo de muitos anos, comecei a sofrer de agressões físicas brutais, psicológicas, e, e foi muito difícil lidar com isto daqui para a frente. Pronto. Porque o dinheiro é importante e nós vivemos num país em que as pessoas passam dificuldades extremas
e que lutam todos os dias e que vão à luta e que saem de casa e que tentam dar tudo de melhor que podem aos filhos, e cada vez mais a sociedade é exigente a esse nível, as crianças são exigentes a esses níveis. Tu tens hoje um filho, vai para a escola, se não tiver aquela roupa de marca, não sei o quê, se calhar já é abusado, já é maltratado, já não é inserido no mesmo grupo, então isso torna-se um bocadinho cruel nesse sentido. E não indo muito por aí, porque isso também é um tema que daria para nós seguirmos, acaba por acontecer comigo exatamente isso, esse descuidado, esse tempo que os meus pais deixam de ter, o viver para mim, por mim, com 8 anos de idade, e ter que tomar decisões na minha vida enquanto eu era uma criança, e depois essa brutalidade que acabou por ser descarregada em mim pela frustração deles enquanto casal não conseguirem, vá, digamos assim, ter uma relação estável, que nunca tiveram. Eu acho que o próprio negócio em si, viverem e trabalharem juntos, também não ajudou à relação. E eu, como elemento mais velho, acabo por sofrer essa retaliação, digamos assim, enquanto filha, e acabo por sofrer esses maus tratos, essa violência física, essa violência psicológica, que foi um estado que durou desde os meus 8 anos de idade até quase aos meus 20 anos de idade, percebes? Foram muitos anos a sofrer psicologicamente coisas bastante graves, e às vezes as pessoas não têm noção que por trás de um livro não está só a Susana, que as pessoas leem com coisas bonitas para as motivar. A Susana escreve aquilo porque a Susana teve que passar por aquilo para ser aquilo que é hoje, percebes? E acho que há muita gente que não faz a mínima ideia de onde é que vem, vai buscar isto sei lá onde, ou... Não, tudo aquilo que eu escrevo tem um episódio na minha vida. Não é uma fantasia, foi uma coisa que eu vivenciei, foi uma coisa que ultrapassei, ou possivelmente ainda estou a ultrapassar, e tenho necessidade de falar dela, tenho necessidade de exteriorizar. Claro que de uma forma positiva, porque foi sempre a forma como eu fui vendo a vida. E em relação a este meu passado, que foi bastante duro e que foi... eu era uma miúda introvertida, eu tinha medo das pessoas, eu não conseguia ter grandes relações na escola, eu não era a melhor aluna, porque com uma situação tão grave em casa, em que eu era extremamente violentada fisicamente, psicologicamente, eu não tinha capacidade, como tinham os outros colegas, não tinha cabeça, então era muito duro. Eu cheguei a ir para a escola marcada com marcas de violência física. Os professores viam isso. As pessoas ao nosso redor sabiam isso. Eu cheguei a ser violentada fisicamente à frente de clientes. Frequentavam o café, o restaurante. Isto chegou a acontecer. E eu tenho algum problema em compreender. Isto foi há quase 30 anos atrás, não é? Mas como é que aquelas pessoas conseguiram assistir e não fazer nada, Renata? Eu pergunto-me, ainda hoje, eu hoje tenho 33 anos e eu às vezes vejo essas pessoas vêm-me cumprimentar e eu olho para essas pessoas e penso, como é que era possível? Como é que era possível elas terem visto aquelas situações e não terem intervido, não terem feito nada, não terem tirado dali, percebes? E terem prolongado e terem ajudado a ocultar tudo aquilo. E eu não costumo falar muito disto. Isto até foi uma das partes que foi cortada do meu primeiro livro. Eu queria muito falar disto quando lancei o meu primeiro livro. Queria muito que as pessoas soubessem detalhadamente, que as pessoas percebessem detalhadamente o porquê do primeiro livro. E sentimos que teríamos que cortar algumas coisas até para me proteger a mim mesma, percebes? Até porque haviam coisas que ainda não estavam bem resolvidas, que precisavam ainda de alguma cura, e então acabámos por retirar e deixámos algumas partes que realmente são mais
vá descritivas, mas não não tão descritivas quanto aquilo que eu estou agora aqui a partilhar contigo. Mas todo este processo, e depois é assim, imagina, são muitos anos, não é? Epá, eu não te vou dizer se foi o meu pai, se foi a minha mãe, porque as situações vieram de ambos, o descontrole era de ambos, não é? Claro que houve mais situações de umas partes do que de outras, mas foi sempre viver no meio de uma casa em que tu não tens nem o apoio da tua mãe, nem o apoio do teu pai. E tu és uma criança. Tu não tens a proteção de ninguém. Eu não tinha uma avó, uma tia, uma prima. Eu tenho família. Eu tenho muita família, mas eu não tive ninguém que assim me intrometesse, que me tirasse dali, percebes? E às vezes dói, porque eu não consigo, ainda hoje, eu tenho relação com a minha família, mas eu não consigo ter a relação que eu gostaria de ter. Até mesmo com essas pessoas, com essas pessoas, porque elas sabiam aquilo que se passava. Eu às vezes vejo nos noticiários, notícias a abrirem, os noticiários de crianças que foram mortas pelos pais por violência. E eu às vezes, eu choro, eu raramente vejo notícias, mas sempre que eu me deparo com uma notícia dessas, eu paro e digo assim, podia ter sido eu. Entendes? Podia ter sido eu. Nunca aconteceu porque eu acho que tive alguma coisa que não o permitiu. Entendes? Mas eu sei que podia ter sido eu. Porque não estamos a falar de uma agressão de um estalo, não estamos a falar de uma palmada no rabo, estamos a falar de agressões físicas, violências, com cintos, com objetos, com facas. Estamos a falar de coisas extremamente violentas e que te deixam marcas para o resto da tua vida. Porque tudo aquilo que tu viveste naquele período de tempo, indiretamente, direto ou indiretamente, vai ter repercussões nas relações que tu vais ter depois, posteriormente, com as pessoas que tu vais encontrando. E é muito difícil lidar com isso. Percebes? E eu acho que esta minha história de superação, acaba por se tornar uma história de superação quando eu percebo que quando eu acabo por ter alguma maturidade enquanto criança, que eu não me perguntes como é que eu consegui isso, de perceber que, ok, eu não sou amada pelo meu pai, não sou amada pela minha mãe, mas também não sou amada por ninguém, porque eu não era amada por ninguém, eu não tinha mais ninguém, eu tinha simplesmente os meus irmãos, mas eles eram mais novos e tinha que cuidar deles. Quem tinha que os amar era eu, portanto, o pouco que eles me davam era a única coisa que me mantinha ali. E houve muitas vezes em que eu pensei muita coisa da minha vida ao longo daqueles anos todos, entendes? Pensei em fugir de casa, pensei em sair, até ao ponto em que eu entrei numa depressão profunda, a partir dessa idade, até ao ponto de, depois de vários episódios extremos, chegar ao ponto de me querer suicidar, porque eu não sabia mais o que fazer. É como tu estás a correr em círculos à procura de um amor que as pessoas não te querem dar. As pessoas não te querem dar aquele amor. E tu queres aquele amor. Tu queres ser amada pelo teu pai, pela tua mãe, pelas pessoas que te rodeiam. E esse amor não existia. Basicamente não existia. Nunca existiu. E tanto que eu há uma fase, e isto acaba por ser um bocadinho duro, e eu sei que para os meus pais hoje em dia, eu estou a falar do passado, hoje em dia, graças a Deus, nós somos bem resolvidos e temos feito um caminho de perdão mútuo, e é importante que as pessoas também saibam disso, não é? Mas eu preciso falar disto. Acho que o facto de nós sermos hoje em dia bem resolvidos e irmos resolvendo as nossas feridas não pode ser impedimento de que eu não falo daquilo que eu vivi, porque percebes? Porque isso é ocultar uma coisa que não deve ser ocultada e é um tema que deve ser abertamente falado. Eu cheguei a uma altura da minha adolescência que quando dizia, não sei o que, os teus pais, eu dizia, mas eles não são meus pais, eles são meus patrocinadores, percebes? Era isto que eu dizia, eles não são meus pais, eles são meus patrocinadores, porque meus pais eles não foram, durante muito tempo não foram, percebes o que é que eu te digo? Eram pessoas que, mas eram pessoas que lutavam muito, que trabalhavam muito, mas que se esqueceram, eventualmente tinham filhos e esqueceram-se do mais importante, focaram-se no dinheiro, em comprarem bens, em juntarem dinheiro para terem isto, para terem aquilo, para terem o outro, que não lhes adiantou de nada, Renata, que não lhes adiantou de nada, porque eles perderam os melhores anos da vida deles com os filhos,
Eles hoje em dia não conhecem verdadeiramente os filhos porque não os conseguiram acompanhar. Perderam as melhores recordações que eles podiam ter tido. E os bens que eles adquiriram e que eles tanto lutaram e a força para ter isto e para ter aquilo, hoje em dia não vale nada. Percebes? Não vale nada. E às vezes eu pergunto, eu vejo certas pessoas que discutem com os filhos e que não sei o quê, e eu às vezes vejo estas pequenas situações em pessoas mais próximas da minha família e não sei o quê, e eu se tiver essa vontade com a pessoa, eu chamo a atenção e digo, epá, para, é a tua filha, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de amor, não precisa das merdas que tu lhe dás. Não é porcaria do telemóvel novo, não é porcaria da roupa de marca, não é. É o tempo que tu tens ou não tens para estar com ela. É o tempo que tu crias para ter uma ligação com ela de forma a que ela te possa contar tudo. Eu cheguei ao ponto, Renata, que eu passei por uma situação bastante traumática na minha vida, que eu só contei à minha mãe, já eu estava aqui na Suíça e eu já tinha 30 anos. E isto aconteceu porque se eu tivesse outro tipo de relação com os meus pais, se eu não tivesse medo deles, eu teria contado. E se calhar eu não tinha passado por aquilo. Uhum. Mas como eu tinha medo deles, estás a ver? Era difícil partilhar algo daquele género. Espera aí. Alguém escreveu aqui que sente que você está a falar com mágoa. Sim, é normal. E eu não diria nem mágoa, porque você disse que está fazendo esse processo de auto-perdão entre pai e mãe. É o seguinte, esse processo que ela vivenciou foram muitos anos, foi dos 8 anos a quase os 20 anos, ela vivenciando isso, ela sentindo isso. E aí você imagina, aos 8 anos você está entendendo ainda o que é ser um ser humano. Então não é porque agora ela tem uma certa consciência, ela escreveu um livro, ela pôs essas emoções para fora, que um estalo de mágicas, ela vai se liberar desses sentimentos. Foram muitos anos aprisionando nesse corpinho dela aí, muitos sentimentos. Então, o que eu entendo como terapeuta, ouvindo a voz dela e ouvindo ela falar, não é mágoa. Ela está simplesmente soltando um grito que vem de dentro. E você percebe o seguinte, cuidem das vossas crianças. É a única coisa que eu escuto quando ela fala. Cuide das vossas crianças. Só isso. Sem dúvida. Tá bom? E Continua, amor. Perdão, mas eu tinha que falar. fizeste bem, foi uma boa intervenção e é importante que as pessoas também percebam que eu hoje em dia sou uma pessoa adulta e ao longo da minha vida tenho também tentado resolver estas questões. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou um ser humano. Eu escrevo livros, escrevo coisas bonitas, mas também escrevo coisas que são reais, é verdades, foram vividas e as pessoas têm que ter os pés no chão e saber que a vida não é fácil. Toda a gente tem histórias de superação, toda a gente tem coisas que foram difíceis. E é importante as pessoas também entenderem que eu, ao expressar e ao contar estas vivências passadas, não significa que eu não seja, hoje em dia, não tenho uma boa relação com o meu pai, não tenho uma boa relação com a minha mãe, que tenho. Mas é um processo que nós fazemos em família, eu com a minha mãe e eu com o meu pai, que vamos fazendo gradualmente de perdão mútuo, de curar as nossas feridas que realmente eram bastante profundas e que ainda hoje nós vamos fazendo este processo. Percebes? E eu acho que nem todas as pessoas têm esta capacidade. Há muitas pessoas que conhecem a minha história de vida, que vão... Beijinhos e obrigada. Que me vão seguindo. Há pessoas que me viram crescer, que conhecem esta história e que às vezes me perguntam como é que tu és capaz? Depois de tudo aquilo que tu viveste, como é que tu és capaz? Como é que tu ainda hoje cuidas da tua mãe, cuidas do teu pai, tens uma relação com eles? Há pessoas que me perguntam isto, Renata.
E eu, inclusive, tenho um texto que ontem houve uma seguidora que partilhou uma parte deste trecho da página 33 do meu livro, do meu primeiro livro, que fala precisamente isto. Como, é exatamente este sentimento, e foi essa a questão que me fizeram, e foi sobre isso que eu escrevi nesse texto. Tu cais, mas tu levantas-te. E quando tu tens amor dentro de ti, independentemente daquilo que tu tenhas passado, tu vives a tua vida com amor. Tu acabas por transformar e ajudar a transformar as pessoas à tua volta. Entendes? E eu acho que ao longo da minha vida tem sido sempre o meu processo, digamos assim, não só para comigo, mas também pela relação entre pai, filha, mãe, filha. E eu acho que isto tem acontecido muito, estás a ver? E voltando ainda à parte em que eu parei da história, eu tive uma situação de abuso sexual nesta idade, por parte de um meio primo, que aconteceu durante ali, sei lá, recordo bem, desde os meus 6 anos de idade, por volta, deve ter começado aí com os meus 6, 7, acho que 7 anos de idade, não me recordo agora bem, e que foi ali até aos meus 10 anos, ou 11, eu não te sei dizer bem, porque estas memórias são tão duras que o meu processo foi bloquear. O seu cérebro te protegeu, o seu subconsciente. Exato, Aham. exato. E acabou por bloquear isto. E eu vivi um bocadinho sempre com esta coisa de, para além de não ter o amor deles, eles também não me protegiam, não é? Nesse sentido, eu também não podia contar-lhes, porque eu tinha medo deles e havia muito medo nesta relação. E então eu não podia contar e foi bastante difícil. Eu só tive coragem de contar à minha mãe aos 30 anos, porque entretanto houve fases da minha vida em que eu procurei ajuda e, como te disse, depois na minha adolescência eu comecei a ter pensamentos suicidas, porque não tendo amor de lado nenhum, tu sentes tu não existes, não é? E até há um texto que eu escrevo sobre isto. Tu existes, não é? Eu escrevo um texto ao contrário. No final eu descubro que afinal eu existo e que afinal eu existia, mas que era difícil naquela altura ver isso, percebes? E ao longo da minha adolescência fui tendo algumas crises, até ao ponto em que eu realmente tentei fazê-lo. E este título, Nunca Desistas de Ti, não é um título ao calhas, não é um título porque sim, claro que tem uma história, mas tem uma história que tem outra história por trás, não é? Eu tentei fazê-lo desesperadamente e não me orgulho nada disso, e foi um período bastante escuro em que eu, enquanto adolescente, devia estar a aproveitar a vida e não tinha vida, não é? Basicamente era isso. E estava muito acorrentada a tudo que a tudo o que se passava, não é? Toda esta história, toda esta. E o que acontecia era que nessa altura havia alguns professores, e graças a Deus, e eu acho que também foi uma das razões que me levou sempre a querer ser professora e a tirar o meu curso, foi estar perto das crianças e poder de alguma forma estar atenta, dar aquela atenção, ouvi-las, escutá-las e perceber que às vezes, se calhar, por trás de uma criança que tem dificuldades numa disciplina, que não consegue, que tem bastantes mais notas, está uma história de vida, está um problema grave, algo que ela não verbaliza, algo que ela tem medo, um trauma, ou seja, há uma série de questões aqui e eu acho que foi por isso também que tive muito o desejo de ser professora numa área que eu gostava muito e que ainda hoje gosto. Eu sou licenciada em desporto, em atividade física, e foi por isso também que eu segui essa área. E eu acho que o facto de eu ter passado por tudo isto
e de ter tido essas crises me levou a ter consciência de que eu precisava de ajuda. E houve uma altura em que eu pedi ajuda à minha mãe, mesmo com esta relação conturbada e com entre os meus pais e não sei o quê, eu pedi ajuda à minha mãe. E eu acho que ela só se apercebeu verdadeiramente que eu estava a precisar de ajuda quando ela assistiu a um episódio e então percebeu, ok, há aqui qualquer coisa. Porque havia alguns momentos de consciência dos meus pais, se bem que não eram muitos, mas havia alguns momentos de consciência em que eles, espera, é a minha filha, percebe? Havia alguns momentos de consciência. Então, nessa altura, eu fiz terapia, se bem que depois foi um período bastante difícil porque eu tomava antidepressivos e há ali aquele período da minha vida em que eu não me lembro de muita coisa e a decisão de mudar de vida ou de tomar uma decisão na minha vida que a mudasse aconteceu com um episódio de violência extrema que eu passei, em que um dos meus progenitores, digamos assim, eu não quero estar também aqui, fisicamente houve quase como uma agressão violenta com facas e não sei o quê. E houve um episódio bastante grave em que só não aconteceu nada porque a minha irmã na altura com 17 anos se intrometeu e acabou por acalmar a situação, mas que foi uma situação bastante forte. E naquele dia eu já tinha os meus 20 e poucos anos. Eu sempre trabalhei, como te disse, comecei com 8 anos de idade e depois mais tarde percebi que eu precisava da minha independência para sair daquele buraco, para sair dali e que eu só ia conseguir isso se eu estudasse, se eu chegasse mais além, se eu arranjasse trabalhos. Então eu fui uma miúda que depois, quando chegou à adolescência, comecei a procurar alguns trabalhos fora do círculo familiar para conseguir arranjar algum dinheiro e ir-me, digamos assim, criando alguma fonte para que eu um dia pudesse sair dali. Então eu comecei a pensar e comecei a criar formas na adolescência de me autossustentar até mesmo emocionalmente. Comecei a ler, eu era uma miúda tão reservada que eu lia muitos livros, eu lia bastantes livros mesmo. E então eu comecei a fazer várias leituras, desde livros de psicologia, filosofia, psicanálise, comecei-me a cultivar, percebes? E isso foi aquilo, os livros foi aquilo que me foi mantendo um bocadinho também à tona. E este processo da escrita vem desta minha coisa de não conseguir expressar emoções, de não conseguir falar sobre sentimentos, de viver toda aquela situação. Então eu tinha necessidade de escrever, tinha esta necessidade de escrever. Então eu sozinha comecei a escrever tudo aquilo que eu sentia e criei um blog e foi a partir daí que as coisas começaram a fluir. Isto já nessa idade. Era como se fosse a minha terapia, percebes? Porque É uma terapia. é uma terapia, exato. Como eu não tinha mais ninguém a quem verbalizar, aquilo era quase a minha tábua de salvação, não é? E a partir daí começo a entrar pela escrita. Na altura eram os blogs, que era a tendência, né? Os blogs. Começava, mas era uma coisa só minha, não é? Era uma coisa que guardava só para mim, não partilhava com ninguém, era tipo o meu secret, ninguém tinha direito a... E mais tarde, depois dessa situação que eu te disse, que foi uma situação realmente bastante forte, eu tinha algum dinheiro e já me tinha candidatado à universidade e sabia que eu, inclusive, houve uma altura da minha vida em que eu deixei de ser a má aluna e passei a ser a melhor aluna. E isto é uma coisa que o nosso inconsciente faz e que tem a ver com estes traumas que nós passamos. Como eu não recebia o amor por parte dos meus pais, inconscientemente, e como a relação para mim, dos meus pais para comigo, era diferente da relação dos meus pais para com os meus irmãos, e como havia uma diferença de tratamento, digamos assim, e atenção, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, e durante muito tempo eu questionei-me se eu era realmente filha do meu pai, porque havia uma diferença de tratamento entre nós. E eu questionava-me, o que é que eu tenho de errado para o meu pai e a minha mãe não gostarem de mim como gostam do meu irmão, como gostam da minha irmã? Porque é que me tratam a mim
percebes? Desta forma. E então o meu interior, o meu inconsciente, começou a criar uma forma de, ok, Susana, se calhar se tu tiveres boas notas, eles vão gostar de ti. Se calhar se tu fores boa, eles vão gostar de ti. Então, a minha personalidade obrigou-me a transformar aquilo que era insucesso em sucesso. Então eu fui começando a correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer, ok, se eu for boa, eles vão gostar de mim, vão me dar amor, vão gostar, nananã. Então começou assim, percebes? Então, de um momento para o outro, eu percebi, não, se eu for boa, eles vão me amar, vou ter aquele amor que supostamente eu não tenho. Então, este processo levou-me depois a transformar-me a ser a melhor aluna, ter as melhores notas, a ter os melhores trabalhos, a ser super aplicada. E eu acho que isto também me ajudou a ir superando aquilo que eu vivia. E quando eu cheguei à fase de entrar para a faculdade, nós antigamente, agora já estão a acabar com isso, mas nós tínhamos que fazer uns exames em Portugal, sabes? Para dar acesso à universidade. E eu sabia que tinha que fazer o exame português e eu adorava português. Português era uma disciplina que eu adorava. Gramaticalmente, eu vou-te dizer, era uma chatice. Era uma chatice, porque gramaticalmente aquilo dava-me um cabo da cabeça. Mas a parte dos textos, da interpretação, e estudar, analisar, aquilo era um mundo para mim, estás a ver? E então eu era muito boa aluna a português, mas chumbei no exame nacional. E os professores entraram em pânico, pensaram: se esta aluna chumbou, nós temos a turma toda chumbada. Mas não, eu tinha chumbado porque eu estava a viver situações difíceis em casa e não consegui ter cabeça e concentrar-me o suficiente para passar no exame. E eu Uhum. chumbei. E então não tive a entrada direta como tiveram os outros colegas na universidade e fui à procura de formas de, não, eu agora não vou ficar parada, eu não vou perder um ano da minha vida, eu não posso. Eu quero tirar uma licenciatura, eu não sei o quê, mesmo que os meus pais sejam contra, eu vou e vou trabalhar e vou estudar ao mesmo tempo, eu sempre fiz isso, e então procurei sempre formas, percebes, de tentar passar por isso, e acabei por me inscrever nos cursos que se chamam SET, que é um género de um ano zero da universidade, em que é um curso intensivo, e era um curso intensivo na minha área de desporto, e eu acabei por me inscrever, e como eu tinha boa nota e as melhores notas entravam nas candidaturas, eu sabia que tinha uma grande média, eu ia entrar. Mas havia poucas universidades no país que tinham esse curso, e eu inscrevi-me na altura inscrevi-me na zona do Porto, que eu tinha para lá família, e inscrevi-me na zona do Alentejo, que eram o Beja e a Évora, eram as únicas duas que também tinham esse curso. E aconteceu ter conhecido alguém na minha vida nessa altura que morava lá, e naquele período em que aconteceu esta história, em que há aquele confronto físico, em que envolve facas, e aquilo foi muito constrangedor para mim, eu digo assim, não, eu vou sair de casa e é hoje. O que é que me impede? Eu era uma miúda que desde os 8 anos trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, eu sabia trabalhar, eu não podia estar com. Eu tinha. Sabes o que é que me impedia, Renata? Os meus irmãos. O deixar os meus irmãos para trás. E acho que Porque você tinha de se todo. tornado mãe, você já não era irmã mais velha. E acho que foi. Ainda hoje, e acho que é notório eu falar disso e é normal eu também me emocionar, foi a despedida mais difícil da minha vida. Um, Ainda me lembro como se fosse hoje, ter que deixar a minha irmã para trás. Foi. Um, e ainda hoje dói. Estás a ver? Porque eles eram tudo para mim. Eu Uhum. dei a minha vida por eles, eu protegia-os, eu estava ali, eu podia levar com tudo, desde que eles não levassem, estava tudo bem. Percebes? E ainda hoje, recordar isto, ainda sinto aquela dor de ter deixado a minha irmã para trás. E não pensem que eu estou a chorar, é normal, não é? Não tem mal nenhum, nem é vergonha nenhuma, mas é porque realmente foi difícil para mim. Mas eu tinha que cortar aquele vínculo, porque eu tinha que pensar em mim. Alguma vez na vida eu iria ter que pensar em mim, não é? Pela primeira vez eu tinha que me priorizar, tinha que me proteger. Então acho que foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, foi ter saído, foi ter ido para o Alentejo, foi ter ido à procura de trabalho, foi ter esperado pelas candidaturas, foi ter entrado no curso. Posteriormente, depois acabámos por fazer as pazes, as coisas acabaram por, os meus pais acabaram por
por me acompanhar, por me pedir perdão, por ir à minha procura, por dizer que estavam comigo, que me iam apoiar nos meus estudos, porque sabiam que eu tinha trabalhado uma vida inteira ao lado deles sem receber um cêntimo e que também era a forma que eles tinham de me compensar, digamos assim, e que nós sempre trabalhámos com esse intuito. Quando nós trabalhávamos, os meus pais diziam, é para o vosso futuro, é para os vossos estudos, é para aquilo que vier, entende? E nisso eles cumpriram sempre a promessa deles e foram sempre impecáveis. Mas teve que haver essa decisão, Renata. Se eu não tivesse cortado o cordão umbilical, digamos assim, se calhar eu não estaria aqui hoje. E eu acho que a partir daí a minha vida mudou completamente. Houve uma distância, daquele foco. Claro que depois existiram alguns episódios que continuaram a ser difíceis. Para mim continuou a ser muito difícil deixar a minha irmã nessa situação, muito mais do que o meu irmão, porque eu e o meu irmão temos mesmo muito poucos meses de diferença, temos 13 meses de diferença, e eu puxei-o para vir comigo, eu tirei-o de lá, digamos assim. Ele era um miúdo muito desportivo, ele gostava de desporto, ele era muito, sabes, tinha uma energia. E eu puxei-o muito, ele queria ir para a tropa. Eu, não vais nada para a tropa, vens comigo, vens comigo. E ele acabou por tirar o curso comigo. Nós acabámos por fazer licenciatura juntos. Mas, por outro lado, sinto mágoa porque acabei por deixar a minha irmã sozinha. Numa situação entre um casal que sempre teve problemas e que ela acabou por ser, depois, ali um bocado de suporte durante alguns anos. E sinto mágoa por isso, porque não a consegui proteger, mas eu tinha que me proteger a mim, nessa altura. E hoje em dia a minha irmã também é uma miúda tipo, super forte. Aliás. Deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Não carregue mais essa culpa. Solta essa culpa. Sabe por quê? Você não pode ser muleta de ninguém se você ainda anda de muletas. E naquela época você estava andando de muletas. Uhum. Então, solta essa culpa, que era a escolha que você tinha que para fazer naquela época, e tá tudo bem. É você se acolher por ter escolhido você, entendeu? É mesmo. Eu acho acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, percebes? E a partir daí a minha vida depois, pronto, foi realmente acontecendo várias situações de superação, mas já são coisas que eu posso dizer de uma forma mais leve. Pronto. Depois tirei o meu curso, tive muitas vivências, vivi amores, paixões, essas coisas, mas lá está. Eu, como era uma pessoa que tinha passado por todos aqueles traumas, eu ainda não estava preparada para emocionalmente conseguir realmente ter alguém que compreendesse toda esta minha história de vida. Uhum. Que olhasse para mim e dissesse assim, não, tu és assim porque passaste por isto e se calhar devias pedir ajuda, se calhar devias ir fazer uma terapia, se calhar devias, percebes? E todas estas coisas, digamos assim, depois mais tarde trouxeram-me à Suíça, porque eu depois acabei por tirar o meu curso e Portugal estava numa crise enorme. Portanto, eu já estou aqui há 7 anos e pouco. Portugal já estava numa crise enorme e eu já tinha consciência de que eu queria ser dependente, mas eu não queria voltar àquele lugar. Apesar dos meus pais nessa altura já estarem separados, eu não queria voltar a nenhum daqueles lugares. Não queria reviver nada daquilo que eu já tinha vivido. E então surgiu a oportunidade de vir para o estrangeiro, mesmo não sendo na minha área, e eu pensei assim, eu vou querer ser uma professora que vai viver o resto da minha vida a contar trocos, a dividir casa, só para satisfazer o meu ego de, eu sou professora e estou a fazer aquilo que gosto e estou não sei o quê, ou eu vou agarrar nas minhas trouxas, que é mesmo assim porque eu não tinha praticamente nada, e vou-me embora e vou à descoberta, vou fazer outra coisa qualquer, mas vou aprender a gostar daquilo que vou descobrir. E então foi isso que eu fiz. Alguém perguntou aqui por que a Suíça e não outro lugar. Boa, ainda bem que estás atenta, porque eu estou a receber, mas já houve pessoas que. Não deu para ler quem mandou o comentário, só a pergunta. Há pessoas que têm estado a comentar e eu agradeço e gosto que as pessoas também estejam aqui porque é uma partilha interessante e acho que é importante porque acho que há muitas pessoas que passam se calhar também por estas situações e é bom que
que isto vá também ajudando, se calhar, a essas pessoas a saírem, vá, digamos assim, um bocadinho desses buracos. A Suíça surgiu porque eu já tinha cá uma colega que tinha estudado comigo, ela já cá estava com o namorado e tinha cá família, e entretanto eu como cresci, lá está, na restauração e não sei o quê, toda a vida trabalhei nessa área, ela disse-me, mas oh, Susana, eu sei que não é desporto, não é ginásio, não é nada dessas coisas, não é fitness, mas por que não? Mas porquê que não tentas? Mas porquê que não vens? Epá, vens para o restaurante e não sei o quê, e depois quando aprendes a falar alemão, pá, se calhar tens oportunidades. Porque eu estou na parte alemã, imagina, aquilo para mim foi tipo, uou, Um eu, choque. eu sabia inglês, vá, o básico do inglês, o francês eu percebo, mas para falar era assim um bocadinho, pronto, não conseguia. Pá, tinha aprendido espanhol na escola, Uhum. porque tive na universidade tive espanhol, porque a Beja fica muito perto ali da fronteira, então nós tínhamos espanhol. Mas de resto, e comunicar aqui? Eu pensei, olha, eu não tinha nada a perder, Renata, não tinha mesmo nada a perder, porque no fundo eu já não tinha nada mesmo, já não tinha nada. E a única coisa que me foi prendendo foi uma relação que eu tive de uma pessoa de quem eu gostei muito durante algum tempo, mas que as coisas não funcionaram, não da minha parte, mas da parte dessa pessoa que não queria assumir toda a situação em si, eu acabei por respeitar e, e pronto, e a pessoa basicamente descartou-me, não quis e não queria a situação em si e eu disse, ok, então está tudo bem, eu vou à minha vida e acabou por acontecer. Eu aceitei o desafio, vim lavar pratos. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que vim lavar pratos. Tipo, eu não sou esse tipo de pessoa. Vim lavar pratos, não sabia a língua, não sabia nada, foi super difícil. Essa colega em si, que me tinha trazido, vá, digamos assim, e supostamente estava cá a família dela, que me iam ajudar, deixaram-me sozinha. Houve uma altura, passado dois meses, as coisas começaram, porque eles também tinham muitos problemas familiares e depois queriam-me arrastar para o meio dos problemas e eu já estava a ver e comecei-me a afastar disso. Não, tipo, por amor de Deus, eu já vivi o meu karma, não tenho que estar a viver o karma dos outros. Então acabei por me afastar e houve uma altura que acabei por ficar sozinha. Quando eu vi as condições foram bastante difíceis. Eu não sei, pronto, não sei ainda a tua história, mas devemos ter essa oportunidade também de partilhar aqui. Mas quando eu vim, eu basicamente, passado um mês de cá estar, fui depositada num sítio ilegal para dormir num quarto. Uh, ou seja, imagina, era uma pensão antiga que supostamente dali a 2 anos seria demolida, mas que era alugada ilegalmente, tinha vários quartos e era alugada ilegalmente a trabalhadores das obras, que vinham de vários países. E eu era a única menina e eu tinha 25 anos. Então colocaram lá, eu tinha que dividir uma sala com aquelas pessoas, que era o único sítio que nós tínhamos para conviver, para comer. Não havia cozinha. Imaginem, tipo, estão a ver aqueles imigrantes que agora em Portugal vivem em barracões e depois têm o fogãozinho elétrico, têm não sei o quê. Então aquilo era assim. Isto era a realidade. E é a realidade. E não acontece só com os imigrantes que vão para Portugal. Também acontece com os portugueses que vêm para os outros países ou com os outros imigrantes que vêm para os outros países. Não é só... Então aquilo era assim. Não havia frigorífico, ou seja, o frigorífico que havia tinha sido comprado por esses homens das obras. A internet também só havia naquela sala. Então foi muito difícil para mim gerir aquela adaptação, porque para já tinha imenso medo que me acontecesse alguma coisa. A única pessoa a quem eu contei por tudo o que estava a passar foi a minha irmã na altura, que chorava imenso e dizia, vem-te embora, mas porquê é que estás a passar por isso? Mas não... E eu dizia, não, mas eu vou conseguir, mas eu sei que eu vou aprender, eu sei que eu vou chegar mais além, eu não vou desistir, eu vou conseguir, eu não sei o quê. Eu fui acabando por ir aprendendo a língua aqui e ali. Entretanto, eu era maltratada no trabalho onde eu estava. Acabei por encontrar outro trabalho, despedi-me, arranjei outro trabalho e fui evoluindo, digamos assim, hoje em dia, e graças a Deus mesmo, estou numa área que nunca pensei na minha vida estar. No início, quando eu fui contratada, houve um bocadinho um conflito interno em relação àquilo que eu faço. Entre a ética daquilo que sou e aquilo com que eu trabalho.
e não entrando muito em detalhes, mas eu trabalho com armamento de guerra e com munições de guerra e armamento de guerra, máquinas e portanto, tudo aquilo que as pessoas veem nas televisões, os tanques, para se defenderem, todas essas questões. Não era a minha área, foi uma área onde eu cheguei porque eu também depois fui aprendendo a língua, o alemão, fui tomando conhecimentos, fui me informando, fui tirando cursos e depois quando surgiu essa oportunidade da mudança, de mudar de área com essa proposta de trabalho, que eu na altura ainda levei algum tempo a aceitar porque lá está aquelas questões que mexem um bocadinho connosco. Mas depois disse, não, se este caminho que está a abrir tem um propósito, eu tenho que aceitar esse propósito, por mais que um dia, e eu acho que esse propósito faz todo o sentido, porque eu acredito que um dia irei escrever algo sobre esta questão. Agora eu não posso falar muito sobre isso, mas eu acredito que isto não é um acaso na minha vida. Acho que é um caminho por onde eu estou a passar que vai ter um propósito maior lá à frente, Exato. ok? Mas hoje em dia eu não posso falar sobre isso. Mas é uma área de que eu gosto. Não sinto nada que estou a fazer algo de errado ou vice-versa. Então todos nós teríamos que pensar um bocadinho sobre aquilo que fazemos, seja as pessoas que trabalham no matador, seja as pessoas que trabalham não é? num serviço de produção de plástico, seja as pessoas, portanto, há aqui há pessoas que às vezes, não é? Eu, quando na altura tomei esta decisão, houve vários questionamentos de algumas pessoas mais próximas, mas não, há uma realidade muito paralela e pode ser até discutível sobre isso. Sim, sim. Quando que tá a pensar a sair um próximo livro seu? Perguntaram? Não sei. Não li. Olha, essa pergunta tem sido uma pressão muito. Eu sei que as pessoas não fazem por mal, porque as pessoas adoram os meus livros. Mas essa pergunta tem sido um bocadinho difícil de lidar. Porque, imagina, eu escrevo o primeiro livro, ninguém conhece a Susana Teixeira, só das redes sociais. Eu escrevo o primeiro livro e ele já vai na 6ª edição. Tem esgotado todas as edições. Imagina a pressão enorme com que eu fiquei, não é? Escrevo a continuação com o segundo livro, em poucos meses já vai na 3ª edição. Portanto, sei muito bem que os estoques estão praticamente esgotados e que estão novas edições para rebentar. Portanto, isso significa que daqui a pouco tempo, supostamente, teremos uma 7ª edição e teremos uma 4ª edição. E as pessoas, ao fim de pouco tempo de lerem os meus livros, já estão a pedir mais. Então é uma pressão enorme, porque assim, eu tenho 2 livros de sucesso. Então o que é que... Ela não pode escrever um terceiro meia boca, ela tem que escrever um terceiro top. Certo, tem que ser uma coisa. E as pessoas perguntam, mas quando é que sai? Olha, estás a ver o que é que diz aqui? Novo livro. Eu escrevo tudo à mão. As pessoas não têm a noção. As pessoas não sabem. Eu não sei como é que escrevem os outros escritores. Provavelmente em computador. Eu não tenho esse conhecimento, nunca partilhei, que tive essa partilha. Mas eu sou do tempo que eu escrevo à mão. Porque é quase como se fosse exorcizar, estás a ver? Tu sentas-te e pá, e aquilo vai saindo, estás a ver? Eu escrevo tudo à mão. E então é assim, eu sei que ele já está bem feito, mas falta qualquer coisa. E essa qualquer coisa é que vai fazer a diferença. E essa qualquer coisa precisa de ser especial, porque nós estamos a falar de uma trilogia e este será, digamos assim, o terceiro livro será o encerrar deste capítulo. E também me está a custar um bocadinho ter que me despedir, não da escrita, não dos livros, porque eu sei que vou continuar a escrever livros, mas deste género, estás a ver, deste trabalho que eu tenho feito até agora. E então há aqui uma dualidade de, ok, eu quero muito, mas está-me a custar muito, estás a ver? Então acho que esse tem sido o fator para ele ainda não ter saído. E quero muito que ele seja
que ele seja um livro, que ele continue a ser um livro conforme têm sido os outros, e as melhores mensagens que eu recebo em que as pessoas dizem Susana e não sei o quê, Renata, eu às vezes choro com as mensagens, as pessoas não sabem, mas eu ao ler aquilo, eu pergunto, fogo, como? Tipo, eu mereço isto, eu ainda me questiono, mas será que eu mereço? Tipo, e eu sei que mereço. Eu sei que mereço, mas a minha criança lá atrás ainda diz que eu não mereço, estás a ver? E ainda há aqui as duas Susanas ainda entram muito em A conflito. dualidade. Yeah, ainda entram muito em conflito estas duas Susanas. Eu estava a pensar que eu pudesse sair ainda este ano, e eu tinha muito essa vontade, mas surgiram algumas questões na minha vida que me fazem acreditar que este ano possivelmente ainda não será, ainda ele não terá perfeito, percebes? Uhum. E, e se ele conseguir no final deste ano, sairá a 100% no início do próximo. Se ele não sair já no final deste ano, ali nos últimos meses do ano, sairá com certeza no início do próximo ano. Mas até lá, entre este período, eu quero dizer que vai haver uma surpresa que vai sair, assim, não é um livro, mas surgiu a ideia de nós criarmos aqui qualquer coisa para motivar as pessoas e principalmente as pessoas que me seguem e que acreditam na espiritualidade, nestas coisas e que estão ligadas e que estão neste processo de desenvolvimento pessoal, de se conhecerem, etc, etc. Surgiu aqui uma ideia por parte minha e da minha editora, andámos aqui a discutir umas ideias, que eu queria muito lançar outras coisas, para além dos livros que eu tenho feito. Então chegámos aqui a um consenso e sairá um outro produto, que eu agora não vou revelar ainda, mas que já está a ser editado, que não é um livro, mas que é algo útil para o dia-a-dia das pessoas, digamos assim, em que as pessoas todos os dias poderão ter, digamos assim, um mantra de motivacional. E então, eu acho que isso é super importante, principalmente para as pessoas que se sentem assim mais em baixo. É por isso que as pessoas também seguem estas páginas, para se irem sentindo um bocadinho e lerem um bocadinho. E então, eu sei que vai sair em junho e eu vou estar na Feira do Livro pela primeira vez. Eu já tenho 2 livros, vê lá, a minha vaidade é tão grande que eu tenho 2 livros e só agora é que vou à Feira do Livro. Imagina. E não é por mal. A primeira vez. Feira do livro. Hã? Que feira do livro? Eu vou estar em Lisboa na Feira do Livro. Também vais, não vais? Eu sabia. Então, deixa eu te contar uma coisa. Para quem não sabe, eu conheci a Susana em Genebra o ano passado, num evento da Lalas, onde nós duas recebemos, né, a nossa cadeira da Academia de Letras e Arte Luso-Suíça. E a gente ali fez uma troca, né? Nós duas, ela me contou um pouco da história dela, a gente fez uma troca, conheci a história ali de outros autores. E quero contar aqui em primeira mão para você que eu vou lançar o meu livro na Feira do Livro em Lisboa. Quando é que vai ser? E Em que dia? isso é uma dos dedinhos do livro, porque foi através da nossa troca que a gente fez ali no finalzinho, foi em que eu me inspirei de tirar esse livro da gaveta, que já estava sendo escrito pela terceira vez. E é muito interessante, porque quando você estava aqui contando a sua história de autoabuso, eu estava me vendo na sua história. Então, eu pedia muito, né, discernimento, porque eu falava assim também, eu não quero que esse livro seja só um livro, mais um livro. Eu não quero contar a minha história no trauma e drama. Eu quero que as pessoas percebam, né, que elas podem superar, que todo o processo que a gente passa de caos é para a gente se sobressair. E nesse livro agora que está sendo fabricado, eu trago a minha história, porém, eu sempre trago uma ferramenta terapêutica. Então, vai ser um livro de autobiografia com ferramentas terapêuticas que eu mesma utilizei no meu processo de autoconhecimento e cura. E
ferramentas terapêuticas que eu utilizo hoje com as minhas clientes. Isso é maravilhoso. Sabes que este processo meu de descoberta e todas estas vivências que eu tive levaram-me um bocadinho também para o mundo da espiritualidade e ir à descoberta, ter interesse e não sei o quê. E isto acabou por me levar ao Reiki, não é? Eu sou mestre Reiki. Acho que foi das melhores coisas, e aliás, eu escrevi este meu segundo livro que eu já estava a escrever neste processo de autocura do Reiki, portanto isso também me ajudou muito a desbloquear e a ter coragem para escrever sobre alguns temas que me eram muito dolorosos, digamos assim. São tabus ainda também, né? Exato, e acabou por ser muito, muito bom o Reiki na minha vida, e depois do Reiki vieram outras coisas e vieram pessoas. Sabes que eu tenho sentido que à medida que eu vou evoluindo espiritualmente e a nível pessoal, desenvolvimento pessoal, tenho tido a sorte de me ter cruzado com pessoas que vão de encontro àquilo que também tem sido a minha energia, vá, digamos assim. E isso tem sido, A vibração vai subindo, as pessoas sabes, com essa busca também vai entrando. tem sido bom, e também tem sido bom perceber que há pessoas que realmente têm que sair das nossas vidas, por Sim. muito que nos custe, por muito que nos custe. E então temos que praticar o desapego, sabes? Tipo, ok, é o que é, porque nós todos temos esta dificuldade que é, vivemos, ok, temos o nosso círculo de amigos, mas nós vamos evoluindo enquanto pessoas. E às vezes uns evoluem mais e outros evoluem menos. E depois quando nós Está tudo bem. Está tudo bem. Só já não encaixa mais. E Não. temos que aceitar isso. E seguimos a nossa vida e as pessoas seguem a vida delas. E está tudo bem. Foi bom, não nos vamos esquecer de tudo o que vivemos, mas depois as pessoas acabam por seguir caminhos diferentes e isso faz parte, faz muito parte. E realmente isso estás a partilhar. Nós conhecemos em Geneve. Eu fui a Geneve já por 2, 3 vezes, a eventos. E é engraçado. Eu sei que alguém ficou com um livro na troca de prendas, mas eu não sei quem é que na altura ficou com o meu livro. Até tinha pensado, fiquei sempre a pensar se terias sido tu que tinhas ficado com o meu livro, se tinhas lido. Mas foi engraçado. Entretanto, até falámos muito sobre o teu trabalho e fizemos essa partilha. E na altura eu até te disse que eu tinha muito essa necessidade de fazer o curso. E também te expliquei o porquê na altura de não o ter feito, e eu acho que também ainda não está na altura certa, porque eu, como tenho ainda muitas feridas e ainda estou neste processo, porque é importante que as pessoas saibam que eu passei por isto tudo, mas eu faço terapia. Eu hoje em dia faço terapia. Eu nos últimos, aliás, eu depois de ter lançado o meu segundo livro, eu tive muita necessidade de voltar a fazer terapia. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Até porque eu tive um burnout. Mas eu sou terapeuta e faço terapia, porque Exato. você não consegue fazer ter essa visão sozinha. A gente precisa de ajuda para ver esse lado sombrio que a gente se recusa a ver. Exato. E como havia muita coisa, imagina, nós vamos passando vários traumas e vamos guardando as coisas nas gavetas e pensamos que aquilo está arrumado, mas não está, porque ao longo das nossas relações e ao longo daquilo que nós vamos depois também vivendo, esses traumas vão saindo das gavetas. E às vezes nós estamos a ter atitudes para com o parceiro, para com a parceira, para com a mãe, para com o pai, não sei o quê, que são reflexos daquilo que nós vimos lá atrás. E nós não temos consciência disso, porque é o nosso inconsciente a reagir. É como se fosse um gatilho, ficou ali uma ferida. E o que é que criou aquela ferida? Foi aquele gatilho. Ok, quando aquela pessoa tiver aquela reação para contigo, tu vais ativar esse gatilho. E então, Sistema de defesa. todas estas coisas, é bom as pessoas perceberem, não é com coach, e não me interpretem mal, não é com coaching, é com um terapeuta a sério, é com um psicólogo, com uma pessoa especializada que nos acompanhe, que nos ouça, que nos oriente, que nos dê algumas bases para que nós consigamos finalmente arrumar aquilo que tem que ser arrumado. E eu tenho feito muito nos últimos 2 anos
esse processo, percebes? De ir arrumando as minhas gavetas e finalmente, ok, está arrumado, trancou, ficou, passou, tchau. E eu acho que há algumas coisas em mim que ainda estão nesse processo. Portanto, eu acredito que eu sinto e dentro de mim eu quero muito continuar esta evolução espiritual, mas eu primeiro tenho que arrumar a minha casa. Ou seja, enquanto certas coisas ainda não estiverem todas, eu sei que já fui evoluindo muito espiritualmente, mas enquanto estas coisas, detalhadamente, e tudo aquilo que nós falamos ficou para trás, ainda não estiverem devidamente arrumadas, eu posso ir tirar os cursos que eu quiser, que isso não terá nenhum efeito e nenhuma vantagem para mim, ok? E então, eu como sei disso e sou super consciente disso, sei, ok, eu tenho em mente isto, aquilo, o outro, mas atenção, eu preciso primeiro de arrumar a minha casa. Pretendes apresentar o teu futuro livro na Suíça? Pretendo apresentar Ou o meu em futuro livro. Portugal? Tá na Suíça ou em É Portugal? assim, eu vivo na Suíça e, e tenho Não impede que seja lá e seja aqui. isso, era isso que eu ia dizer. Eu vivo na Suíça. O primeiro livro, como houve a pandemia, nem sequer houve apresentação. O livro bombou e então foi. Não houve essa oportunidade. O segundo livro, o lançamento foi em Lisboa e no Porto, e na terra onde eu tinha crescido, numa aldeia. Portanto, houve esse lançamento, essa apresentação. Depois o que é que acontece? Eu vou sendo convidada para ir aqui e ir ali fazendo as apresentações. E à medida que consigo agilizar, acabo por aceitar os convites. Porque para mim, eu vou ser sincera contigo, Renata, eu tenho tanto prazer em ir a uma FNAC do Colombo como fui, como tenho a ir a uma salinha de alguém que tem Uma uma coluna. salinha, Uhum. sim, e ir apresentar. E eu tenho feito muitas apresentações aqui da Suíça do meu livro. Aliás, em vários sítios onde eu tenho sido convidada. Portanto, isso também tem acontecido com grupinhos de pessoas aqui e ali, com quem eu tenho o gosto e até faço algumas palestras na altura, acaba por ser um bocadinho também meio palestra. E também vou envolvendo às vezes em alguns projetos que vão permitindo isso. Não sei se tu chegaste a ver eu estou envolvida Você com. organizou? Sim, 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 com as mulheres empreendedoras da Suíça, Uhum. que depois acabei por fazer palestra nesse evento em Basel e foi show, tipo, imagina, foram 300 pessoas ao longo do dia no evento e foi mesmo espetacular, foi uma experiência tipo, opá, não sei descrever, só te sei dizer que vendi todos os livros que eu tinha, se eu tivesse mais fiquei com encomendas, foi espetacular, as pessoas, eu digo-te uma coisa, eu tenho recebido muito amor das pessoas que me leem e eu acho que a maior recompensa de tudo aquilo que eu faço é esse amor que eu recebo das pessoas. É as mensagens que as pessoas me mandam. É as fotografias dos livros. É os feedbacks a dizer, ou é a partilha delas pessoal, que acontece. Eu tenho muitas pessoas que me escrevem a contar certas coisas, em que eu depois pergunto se posso partilhar, porque às vezes eu acho que é importante alguns temas serem partilhados anonimamente, e faço, e peço autorização à pessoa para isso. E eu acho que é a melhor recompensa que eu tenho recebido até agora, porque tu sabes que escrever livros em Portugal não dá dinheiro, porque se desse dinheiro eu não tinha que trabalhar, não é? Não estava aqui na Suíça, apesar dos best-sellers e dos tops de vendas, mas enfim. Mas eu também, se quisesse ganhar dinheiro, também não era a escrever livros. Eu acho que, portanto, eu faço o mesmo de coração. E também sempre disse às pessoas que, imagina, eu como faço com verdade, enquanto isto for a minha verdade e a minha vontade de partilhar com as pessoas e não uma fonte de rendimento, isto faz sentido. Quando passar a ser um negócio, isto deixa de fazer sentido porque eu já não estou a fazê-lo com a minha verdade. E então é assim, por isso é que as coisas levam o tempo, não é estalar os dedos e dizer assim, daqui a uns meses vai ser um novo livro. Não, tem que haver verdade naquilo que eu estou a fazer, percebes? Porque era aquilo que tu dizias, tu fores a fazer um livro só para vender, há milhares e milhões de livros, não tem interesse nenhum, É. percebes? Pá, porque há
pessoas, por exemplo, eu sei que há autores que são obrigados pelas editoras, de X em X tempo têm que lançar um livro. Eu não tenho isso com a minha editora. Eu não tenho obrigatoriedade de X em X tempo ter que lançar o livro com a minha editora. Eu lanço e graças a Deus, e é por isso que eu trabalho com quem trabalho, eu lanço os meus livros quando eu sinto que é a altura do género. Ok, é agora. Percebes? E entrego. Sim. Entrego tipo ao universo. Ok, é agora e seja o que Deus quiser e não sei o quê. E basicamente A gente no Barra de Axis, a gente fala que você é sem forma e estrutura. faz sentido. É. Yeah. Me Então, perguntaram assim, quantos capítulos você tem no seu livro? Eu falei, não sei, porque eu ainda estou terminando ele, finalizando. Porque eu tô naquele processo que você falou, falta algo. E aí falou yeah. assim, como você não sabe? Eu falei, não, meu livro não tem forma e estrutura, não tem que fazer tal página, não existe isso. Porque senão sai da sua verdade, da sua essência. Então é maravilhoso saber que você trabalha sem forma e estrutura. Sim. Eu trabalho assim, eu sou muito espontânea e imagina, eu estava-te a contar, eu tive um burnout depois do lançamento do segundo livro. Uh, Criei em mim muita pressão e eu trabalhava muito. Ou seja, imagina, eu trabalho tanto quanto as pessoas têm um trabalho, não é? Portanto, eu tenho um trabalho diário, seja de 8 ou seja de 9 horas por dia. Eu não vivo dos livros, eu não estou sentada atrás no Instagram. É isso que as pessoas têm que perceber. Eu não vivo sentada atrás no Instagram e no Facebook. Eu tenho uma vida, eu vivo a minha vida, eu gosto de passear, gosto de ir caminhar nas montanhas, gosto de conhecer sítios, gosto de ter os meus momentos e isso é que é a minha vida. Aquilo que é o Instagram é um bocadinho do meu trabalho que eu partilho para com as pessoas e que eu tenho gosto em partilhar para com as pessoas. Mas eu não estou automaticamente 24 sobre 24 horas atrás do Instagram a responder e não sei o quê. Eu sei, há pessoas que vivem assim e podem Tá viver tudo assim. bem. Está tudo bem. Agora, eu não sou esse tipo de pessoa. E eu acabei por ter um burnout porque eu acumulei muito. Eu tinha um trabalho a 100% e depois as férias que eram para descansar foi para finalizar livro, foi para lançar livro, foi para fazer apresentações, foi para fazer o marketing do livro, foi para fazer entrevistas, foi para dar entrevistas. E então houve um escalar em que eu entrei num ritmo que eu já não conseguia parar. Eu já não era eu. Estás a perceber? Eu entrei numa coisa que eu já não era eu. E então, chegou uma altura que eu disse assim, não, calma. Eu revi algumas atitudes e pensei assim, não, isto não sou eu. Eu tenho que parar. Então foi a partir daí que eu pensei, ok, vou procurar ajuda, vamos ver de onde é que isto está a vir e acabei por acalmar o ritmo. É por isso que eu agora não tenho pressa do terceiro livro, porque eu quero que ele seja bom, quero que ele tenha a verdade, quero que as pessoas o sintam quando ele sair, mas para isso eu quero que ele tenha, que ele saia no tempo certo. E o tempo certo será sempre quando eu sentir e não aquela obrigação dos outros, não sei o quê, não sei o quê. Não, vai sair, claro que vai sair. E, vai ser, e se Deus quiser, vai ser tão bom como os outros. Mas no tempo certo, no meu tempo, percebes? Eu acho que isso é fundamental quando nós chegamos a um patamar, percebemos que não podemos deixar a pressão dos outros exercer alguma pressão nas nossas vidas e tentarem comandá-las, digamos assim, de alguma forma. Chegou ao fim nossa live. Já estamos há bastante tempo. Olha, eu gostei muito, foi muito bom. Não sei se vais guardar para depois ficar aqui, para entretanto também ficar registado no meu, Sim. e as pessoas também poderem acompanhar. Olha, eu gostei muito, obrigada por este bocadinho. Sei que nós ainda nos vamos encontrar mais vezes, porque quando eu conseguir arrumar estas minhas questões, tu sabes, nós falámos sobre isso. Sim. Um, e é a tua E a gente área. vai se encontrar em Lisboa? Sim, é isso. Eu ainda não sei quais é que são os dias que tu vais. Eu sei que vamos ter lá muitos colegas. Sei que vamos Eu, ter lá. eu, eu creio que eu vou no 8 de junho. Pronto. E depois vais passar pela Feira do Livro nos outros dias, não sabes? Eu vou estar lá, creio que uma semana que eu organizei com a Veronique. Pronto. Penso eu. Eu ainda não sei, porque ainda estou a ver a agenda com a minha editora, porque a minha editora é enorme e eles têm montes de autores, não é? Então eu ainda estou a tentar perceber qual é o dia em que eles me vão encaixar, mas eles já sabem quais são os dias que eu vou.
Portanto, provavelmente será também porque são os últimos dias, não é, da Feira do Livro, É. ali Uhum. no fim de semana, e será provavelmente aí que eu vou estar. Ainda não sei bem qual é o dia e a hora, mas espero que as pessoas possam aparecer, principalmente quem já leu os meus livros, quem quer os livros assinados, quem quer um bocadinho estar comigo, quem quer partilhar, trocar estas partilhas, porque eu gosto muito de falar com as pessoas, abraçar as pessoas e ter estas partilhas com elas. E eu acho que isso ia ser top. E é a primeira vez que eu vou estar na Feira do Livro, depois de 2 livros lançados. Uau! E é, sabes, porque eu também nunca fui muito como é que eu ia te dizer, da exposição, estás a ver? Essa coisa de, isso não era muito não é muito a minha coisa. Então, ok, sou autora, tudo bem, mas continuo a ser a Susana, portanto, acho que principalmente as pessoas que hoje em dia estão comigo e que me conhecem já sabem. Mas para as pessoas que leem a tua obra, as pessoas que te admiram, que te seguem, essa troca pessoal é muito gostosa e é importante, né? Você receber ali uma dedicatória, você tirar uma foto, você dar um abraço. É muito gostoso essa troca. É muito bom. E eu tenho tido o privilégio daqui na Suíça de poder, porque as pessoas estão mais próximas de mim, de poder abraçá-las, de poder Uhum. estar com elas, ouvir a história delas e receber as partilhas delas. E acho que isso é muito importante para mim, esta conexão, sabes? E eu acho que era muito esta vontade de sentir também que em Portugal há pessoas que também gostavam de estar comigo, também gostavam de partilha e etc, etc, que me leva também a dizer assim, ok, já tens 2 livros, Susana, bora lá à Feira do Livro, já está na altura de, de passares lá umas horas infelizmente das outras vezes o meu emprego também não me permitia, não me dava assim muita Uhum. agilidade para que eu conseguisse, não é? E hoje em dia já consigo e pronto, e já reservei tudo e já está tudo tratado. E também vai haver aquele elemento de surpresa de vai haver mais qualquer coisa, que ainda não é o terceiro livro, mas que já vai dar ali, já é um bocadinho como é que eu tenho a dizer? É qualquer coisa do pré-livro, estás a ver? É um É plus. É pré, um plus. estás a ver? É É um tipo como se fosse bônus, é um um bônus. bónusinhos daquilo que será o meu terceiro livro, estás a ver? Eu acho que Uau, isso é. vai ser super bom. E pronto, e claro que eu adoro livros. Eu não sei se a mala vai chegar para trazer os livros todos que eu quero trazer, porque assim, Tem imagina, bem. eu já compro livros, eu entro já numa Bertrand, numa Fnac e não sei o quê. Este, não me lembro deste, estás a ver? Já tenho uma lista. Imagina, eu na feira do livro, tipo, vou-me passar com aquilo, tipo, olha, eu acho que vou ter que trazer uma mala extra, tipo, no porão, para conseguir trazer os livros todos que eu quero trazer. Opa, esquece. Até livros de bolso, imagina, há livros que eu adoro, mas que depois, em certas alturas, não me dão tanto jeito. Então eu compro o livro de bolso e o grande, estás a ver? Então em certas alturas, o livro de bolso, e ando com ele. Então, tipo, quando dá, deixa-me lá ler mais 2, 3 páginas daquilo, dá-me assim um ânimo e é muito bom, porque ler livros de outras pessoas também acaba por te inspirar a ti e dar-te Exatamente. mais. Olha, obrigada De e nada. damos por terminada. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco, que ainda foram algumas que foram passando e não sei o quê. Claro que não foram tantas assim como. Mas é porque as pessoas não estão habituadas, Renata, a que eu faça este tipo de Pois, lives. pois então nós temos que fazer mais Não lives. não estão habituadas e então é normal. Vamos E tendo depois fica sempre. gravado, o pessoal assiste no gravado, tá Sim, tudo é isso. certo. Depois as pessoas assistem muito e acabam por comentar e não sei o quê, mas às vezes, pronto, as pessoas não gostam muito ou têm mais que fazer, estão muito no mundo delas e havia os problemas delas e é super normal e está tudo bem e foi muito bom esta partilha e eu queria agradecer muito a quem esteve aqui e pronto, qualquer coisa as pessoas já sabem onde me encontrar, mandam sempre mensagem, partilham umas coisas e é isso. E espero ver algumas destas pessoas, sinceramente. Há muitas pessoas que eu gostava muito de ver, principalmente as pessoas que têm partilhado algumas histórias comigo, de superação e de resiliência, que eu gostava muito de as ver na Feira do Livro e as pessoas que me têm mandado mensagens.
que gostam do livro e que o livro fez alguma diferença na vida delas, gostava muito de ter comigo na Feira do Livro, porque acho que eu ia gostar daquele abraço. Para lhe agradecer também, sabes? É isso. Olha, obrigada e vemos. Eu vou, depois vais saber quando é que eu vou estar e sei que vais estar lá, se Deus quiser. Se não te cortares, se não tiveres outro programa. Não, não. Uh, A gente combina, a gente se organiza, com mas certeza. olha, vais ficar com um livro para mim. Não que eu depois não tenha que andar à procura, vais ficar com um livro para mim que é para, pelo amor de Deus. Eu Porque assim, fazer troca, podemos até fazer troca. A gente troca, okay? a gente troca. Pronto, não te esqueças. Olha, um beijão. Gratidão, meu amor. Gratidão por ter compartilhado a sua história. Gratidão por ter tido coragem de escrever esses livros maravilhosos. E gratidão por ser voz no mundo. E com certeza, você pode ter certeza disso, você plantou sementinhas de amor no coração de muita gente. E deve e ainda vai muito, né, mudar aí a vida de muita gente, né? Porque quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente percebe que não é a gente, vai além. Então, é sobre isso. Pessoal, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Beijo grande no coração. Eu amo a sua vida, ame a sua vida também. Beijo grande, meu amor. Obrigada. E até a próxima. Beijo a todos e obrigada de coração por terem estado connosco. Um beijinho. Até à próxima.